Godzilla Kong finalmente foi lançado digitalmente em todo o mundo, o que significa que temos todos os nossos memes favoritos em nítidos 4K HD. Mas através de toda a tolice do novo império há uma escuridão em seu núcleo. Adam Wingard é primordialmente um diretor de terror. Seus filmes se propõem a desconstruir o que esperamos do gênero e remover as camadas do que faz de um vilão um vilão. Em The Guest, nos aproximamos e nos familiarizamos com um psicopata e realmente conseguimos ver o que o faz funcionar. Então, é de se esperar que essa ideologia se transfira para o reino dos monstros. Com Godzilla vs Kong, tivemos uma história mais íntima, pois nos aproximamos e nos familiarizamos emocionalmente com o rei. Vimos tristeza, medo, alegria, o pacote completo. Mas com Godzilla Kong The New Empire, Wingard se propôs a nos fazer entender os monstros em um grau ainda maior, nos mergulhando profundamente em seu mundo primordial e nos convidando a caminhar uma milha em seus sapatos colossais, não apenas do nosso personagem herói, mas também do vilão. Por que é tão crucial? Compreender monstros no cinema transcende simples entretenimento. Ele fornece uma lente única através da qual explorar temas complexos e questões sociais. Kaiju se tornaram símbolos icônicos que carregam um profundo significado cultural e oferecem um rico potencial narrativo. As batalhas entre monstros gigantes e armamentos feitos pelo homem servem como alegorias para lutas de poder do mundo real, seja tensões geopolíticas ou os perigos da militarização. Já exploramos esses temas no Monsterverse. Por meio dessas narrativas, o público é levado a contemplar as implicações éticas dos avanços tecnológicos e da busca pela dominação. Além disso, os titãs muitas vezes servem como reflexos dos medos e ansiedades da sociedade, seja o medo da solidão, o medo do desconhecido ou o medo da própria morte. Mas na maioria das vezes, esses monstros são retratados como bestas sem emoção, vasos nos quais carregar os temas. Então, em relação a franquias como Godzilla e Kong, os cineastas se propõem a garantir que entendamos os monstros, seus desejos, suas necessidades, sua motivação. E em termos de vilões, eles precisam criar uma sensação de tensão, canalizando esses medos e mantendo essa atmosfera. Adam Wingard já afirmou que se Kong representa a bravura e a luta pelo que é certo, representando o melhor da humanidade, o antagonista do novo império, o Rei Cicatriz, representa o pior da humanidade, uma criatura que se mantém através do abuso, escravidão, opressão e predação dos fracos. Então, enquanto esses titãs projetados naquela grande tela imagem máxima poderiam simplesmente parecer grandes monstros cujo único propósito é pisar em prédios, a verdade é que eles podem manifestar até as emoções humanas mais profundas, entregando cenas de tensão adversa e horror. Então, o que tudo isso significa? Para contextualizar, vou examinar o que é, na minha opinião, a melhor cena do novo império, onde Kong se encontra cara a cara com aquele que mantém sua espécie acorrentada, que destaca a força da narrativa não verbal e a utilização dos titãs por Wingard e a compreensão de suas motivações. E embora não seja estritamente horror, ele mergulha em temas e visuais de horror sem o uso de qualquer diálogo. Dito isso, por que o Rei Cicatriz é tão aterrorizante? A narrativa cinematográfica de Godzilla Kong, o Novo Império, foca principalmente na jornada de Kong, um personagem enraizado na solidão durante toda a sua existência, impulsionado por uma busca incansável para se reunir com seus parentes perdidos. Este arco temático da história nos leva à cena crucial ambientada na Terra Oca, onde Kong encontra Zuko, um macaco juvenil que serve como seu guia para o tão esperado encontro com sua espécie. Kong faz seu caminho até a crista rochosa, onde ele avista uma caverna massiva cheia de outros de sua espécie. Seus olhos se arregalam, pois suas décadas de busca levaram a isso. O movimento panorâmico da câmera delineia a estrutura social dentro da caverna. Vemos homens minerando recursos, lutando para carregar as pedras maciças esculpidas no terreno, e ao fundo estão as mulheres, divididas em sua própria área para cuidar de seus filhos, incapazes de interagir com os homens, sendo forçados a trabalhar. Mais tarde no filme, e expandido no romance, é afirmado que o líder mantém todas as mulheres para si mesmo. Kong, incrédulo, desce para dar uma olhada mais de perto para descobrir quem está no comando deste acampamento.
Em meio ao trabalho árduo e dificuldades suportadas pelos macacos machos, momentos de camaradagem pontuam o trabalho árduo, pois um macaco dá tapinhas nas costas do amigo para ajudar a manter o moral. Notavelmente, a representação do vínculo familiar de Zuko com seu cuidador oferece um contraponto comovente à atmosfera predominante de opressão e subjugação. No entanto, uma realidade mais sombria surge ao examinar mais de perto, pois o pano de fundo da caverna revela uma exibição macabra de brutalidade e moralidade. Vemos as cabeças dos Kongs mortos empaladas em estacas como um lembrete para aqueles que tentam se posicionar contra um repressor ou que não são mais úteis na força de trabalho. E ao lado disso, vemos crânios e ossos imponentes justapostos a um lago de fogo. A cena ressoa com alusões bíblicas à condenação e tormento eterno. No livro do Apocalipse, o diabo que os enganou foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde a besta e o falso profeta estão e serão atormentados dia e noite para sempre. No Novo Testamento, o inferno também é descrito como um lugar onde tanto a alma quanto o corpo seriam destruídos. O que estamos vendo é uma representação direta do inferno, um lugar onde esses Kongs são atormentados pela besta e um falso profeta, forçados dia após dia a servir até que a alma e o corpo sejam esmagados, o que rapidamente estabelece que quem quer que comande este lugar é alguém a ser temido. Temas religiosos já foram usados para representar os titãs anteriormente. O diabo de 3 cabeças também teve inspirações bíblicas que levaram a esta incrível imagem da cruz latina enfrentando a besta trazendo seu apocalipse. Mas aqui vem Kong como seu salvador, procurando libertá-los de seu tormento. Quando um grande macaco luta com um dos tijolos, ele o deixa cair e é imediatamente punido por um dos guardas, chutado na cabeça repetidamente, o que pode não ser a primeira vez que isso acontece, já que vemos que esses macacos estão perdendo cabelo e ficando carecas devido à enorme quantidade de estresse e abuso. Mas Kong estende a mão, oferecendo ajuda e calor a alguém que desesperadamente precisa disso. Porém, ao enfrentar Kong, desafiando-o pela dominância, Kong o nocauteia por completo, evidenciando que combaterá quem ameaçar esses macacos indefesos. Isso atrai a atenção dos supervisores do grupo, permitindo uma clara compreensão da sua hierarquia. Quanto mais tinta vermelha no macaco, mais alto ele está no sistema. Temos listras vermelhas únicas no peito, que são os trabalhadores de baixo nível e os escoteiros. Depois temos a tinta vermelha no peito e no rosto para esses 2 macacos que demonstram que têm laços mais próximos com seu governante, pois atuam como seus guardas. E então temos o líder, que está completamente coberto de tinta vermelha e pelo laranja, mostrando que ele está no topo da cadeia alimentar. E após ouvir o desafio de Kong, o ameaçador Rei Cicatriz emerge de seu trono, olhando abaixo para seus subordinados. Um grande detalhe sobre isso é quando ele ruge para o batedor, os guardas então o empurram para baixo, lembrando-o de seu lugar. É um instante breve, mas revela eficazmente a ordem social deles. A música também realmente ajuda a enfatizar a tensão nesta cena, amplificada pela trilha sonora de canto, que faz você se sentir como se estivesse bem no meio de tudo, segurando a respiração junto com a multidão temerosa. Mas Kong não recua. Então Scar salta para o chão abaixo para dar uma olhada mais de perto. Ao chegar, o resto da espécie de Kong se curva em submissão. Com os gorilas na natureza, qualquer um que mantém um contato visual direto é um desafiante e um inimigo que veio para perturbar a família. Assim, o contato visual direto pode provocar um ataque do gorila prateado em defesa do seu grupo. Esses macacos sabem disso, então eles desviam os olhos porque, pelo que vimos, sabemos quais horrores ele é capaz de fazer. Até agora nos foi dito, com base no ambiente e no comportamento dos macacos, o quão horrível é residir neste inferno, com uma civilização inteira presa e forçada a trabalhar, sendo a alternativa à morte ou tortura, tudo nas mãos dessa ameaça, o tirânico Rei Scar. No entanto, em meio à desolação de suas circunstâncias, as sutilezas da comunicação não verbal emergem como um ponto focal cativante. A maneira como os macacos interagem fala volumes sem uma única palavra. Você pode praticamente sentir a dinâmica de poder em jogo, desde os olhares submissos até a postura territorial. Scar King circula Kong e o avalia antes de dar uma olhada mais de perto em sua boca para ver que ele teve um dente removido.
E então, ele começa a rir, insinuando que ele acha que Kong é menos animal por causa do dente artificial, e então, talvez por medo, o resto dos macacos se junta temendo o que pode acontecer com eles se não agradarem seu governante. Mas Scar ouve a risada de Zuko e rapidamente o lembra de seu lugar, os olhos profundos e negros como breu olhando para sua alma. Com base na maneira como Zuko está se acovardando, podemos presumir que esta não é a primeira vez que ele é abusado por Scar. Na verdade, se você olhar mais de perto para o rosto dele, podemos realmente ver que ele já foi ferido com a cicatriz ao redor do olho. E para piorar a situação, porque Zuko é o único a ter a mesma cor de cabelo que Scar, isso nos diz que ele é realmente filho de Scar, o que apenas adiciona outra camada de escuridão à maneira como eles estão contando a história. Seu guardião intervém para protegê-lo, e observando a linguagem corporal e expressões deles, você compreende o que estão pensando. Kong está expressando preocupação de que o pequeno vai ser prejudicado, e você pode notar que ele tem a mão preparada para segurar o cabo do seu machado. E Scar assume uma postura ereta para trazer a atenção de volta para ele como o dominante, antes de se virar e dar a Kong um sorriso presunçoso. Kong olha para você como se dissesse: não tente isso. Toda a cena é uma aula magistral em narrativa visual, com cada olhar e gesto aumentando o suspense, e quando Scar King chuta alegremente o guardião de Zuko para o poço de lava apenas para provar um ponto, você sabe que as coisas tomaram um rumo sombrio. Com Suruji para desafiar oficialmente Scar King como líder desses grandes macacos, e ambos preparam suas armas na tentativa de intimidar o oponente. Então, os macacos ao redor começam a cantar e bater no chão, fazendo um espetáculo da luta, sugerindo que esta não é a primeira vez que isso acontece e que Scar King sai por cima todas as vezes. E a batalha que se segue é uma excelente demonstração de como ambos são bestas de poderes inimagináveis, mas diferem fisicamente. Eles avançam, e a cada troca de golpes, os distintos atributos físicos dos combatentes entram em foco nítido, destacando os estilos e estratégias contrastantes em jogo. O Rei da Cicatriz, mesmo mais magro, se move com graça quase sem peso. Ele dança ao redor da forma massiva de Kong, com movimentos rápidos e ágeis. Mas Kong é fisicamente mais poderoso, forçando Scar a usar ambas as mãos quando confrontado com a força imensa de seu machado. Mas Kong quase encontra seu fim quando Scar enrola seu chicote de osso no pescoço de Kong e o estrangula quase até a exaustão. E em vez de raiva ou luta, Scar acha a situação engraçada, rindo da dor de Kong, apenas mais uma vitória em seu livro de história de vários milhares de anos. O que diferencia o Rei Scar de qualquer antagonista encontrado na franquia é seu prazer arrepiante em infligir dor. Diferente de meros predadores movidos por instinto, Scar King obtém um prazer perverso de sua maldade. Não é apenas a sobrevivência do mais apto, é um deleite sinistro no sofrimento dos outros que alimenta suas ações horríveis. Com cada ato de crueldade calculado, ele se deleita em sua própria depravação, saboreando o poder que exerce sobre suas vítimas. Em uma paisagem cinematográfica povoada por vilões, movidos por dever ou necessidade, o Rei Scar se destaca como uma encarnação alegre do mal puro, uma força malévola cuja própria existência serve como uma representação das profundezas da depravação humana. Embora Kong consiga encontrar a força para dominar Scar, e ele o joga no chão, desorientando-o e exigindo que ele respire. E neste momento, você quase poderia acreditar que Scar está impressionado. Enquanto o rugido desafiador de Kong ressoa pela caverna, Scar, invicto, solta uma risada sinistra e traz sua arma secreta escondida sob o Lago de Fogo, uma antiga besta chamada Shimo, que o rei tem mantido acorrentada contra sua vontade. Em um golpe magistral de narrativa cinematográfica, os cineastas traduzem habilmente o conflito interno de Shimo, destacando sua relutância em liberar seu poder destrutivo sobre Kong, pois fica evidente que suas ações não nascem de maldade, mas são forçadas pela dor excruciante infligida a ela pelo cristal de Scar, que está de alguma forma telepaticamente ligado a Shimo. A única maneira de parar a tortura é fazendo o que Scar ordena, e isso é atacar Kong com seu sopro congelante. Kong tenta se defender,
mas o ataque congela seu braço e ele não tem escolha a não ser fugir da cena, deixando Scar King e seu exército como os vencedores desta luta. O filme conclui com a derrota de Scar King nas mãos de Kong, Godzilla e Shimo. E Kong, acompanhado por Zuko e Shimo, retorna à Caverna Sombria para libertar seu povo. Juntos, eles se erguem como faróis de esperança em meio à paisagem desolada, prontos para libertar seus irmãos das profundezas sombrias e para o abraço radiante da liberdade. Pois em sua resistência, eles provaram que mesmo nos tempos mais sombrios, a chama da esperança nunca pode ser extinta. A representação de Wingard dos monstros como seres complexos e multifacetados adiciona uma camada de complexidade que desafia o público a reavaliar suas preconcepções. Ao humanizar essas criaturas titânicas, os cineastas nos convidam a nos identificar com suas lutas e motivações, vendo-as em seu melhor, seu pior e seu mais baixo. Godzilla vs Kong flertou com a ideia de focar nas dificuldades dos titãs, mas o novo império realmente confirmou que esses monstros podem se sustentar sozinhos. Com seus próprios dois pés como personagens complexos e cativantes, possivelmente até mais do que os próprios humanos. Em sua essência, o novo império é um testemunho do poder da narrativa, transcendendo convenções de gênero para entregar cenas raramente vistas em filmes de grande orçamento, onde nem uma única palavra de diálogo falado é proferida. Com a regra básica de cinema de mostrar, não contar, a cena de Hollerworth utiliza puramente a narrativa não verbal para demonstrar por que Scar King é um vilão a ser temido. Ao final disso, entendemos completamente por que ele tem uma civilização inteira sob seu polegar como uma força da natureza aterrorizante. E é por isso que eu acho que a cena em que Kong encontra o Rei Cicatriz é tão bem feita. É uma mistura perfeita de narrativa não verbal e visual, deixando-nos com, possivelmente, a melhor cena do filme e um dos usos mais interessantes de kaiju que vimos por anos. E é algo que espero que seja expandido na sequência, à medida que passamos ainda mais tempo com os titãs, conhecendo sua mentalidade e entendendo seu modo de vida. No final, são cenas como essas que nos lembram do poder transformador do cinema, transportando-nos para reinos além da imaginação e deixando uma marca indelével em nossa consciência coletiva. Enquanto aguardamos ansiosamente o próximo capítulo desta saga épica, uma coisa é certa, a jornada apenas começou. Eu tenho sido Alistair e veremos vocês residentes na próxima.